Bora, meu povo, Tiago Menezes aqui, é do Cangaço. Bom, gente, eu estou aqui na cidade do Juazeiro, no Ceará, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a passagem de Lampião e sua cabroeira aqui pela cidade do Padim Padiciço. Então, eu vim aqui em loco para contar essa história que é tão marcante dentro do tema cangaço. Então, vamos lá, vamos embora. Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bora, meu povo, Tiago Menezes aqui, é o Cangaço. Bom, gente, estou almoçando aqui no shopping em Juazeiro. Encontrei aqui um seguidor do Odisseia e ele tá pedindo aqui, vem cá, galera, tem que se inscrever ou não tem que ir lá no canal? Muito, qualidade 100%. Falar do cangaço hoje em dia com esse rapaz aqui, com esse professor, não tem igual. Olha, eu paguei para ele falar isso aqui. Valeu, gente. Então, é isso. Alencar Júnior, Tiago Menezes, Odisseia Cangaço. Fique ligado. Bom, gente, eu queria aqui, primeiramente, deixar um abraço aqui para os meus dois amigos, o Elias Guedes, lá de Pernambuco, e o Asterlande Ferreira Leite, também meu grande amigo, um cara que super conhecedor da história também. E eu queria deixar aqui meu salve para eles. E o Wilson Moraes também, seguidor aqui do Odisseia, sempre também me cobra esse salve, viu? Então um grande abraço para vocês três, meus queridos, viu? Tamo junto então, vamos seguir, vamos lá, vamos contar essa história aqui da passagem de Lampião e sua cabroeira aqui pela região de Juazeiro. Vamos lá, Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bora, meu povo! Bom, gente, então, a partir de 1924, quando estourou a Revolução Tenentista, o jovem Carlos Júlio Prestes, ele, com as suas ideias, que eram contraditórias ao governo de Arthur Bernardes, o então presidente do Brasil, então eles começaram lá do sul do país a avançar pelo Brasil para levar essa sua ideologia. Então começou a percorrer todos os estados e aquilo incomodava muito o governo federal. Então a ideia era realmente combater esse avanço dos rebeldes. Então aqui no Nordeste, quando tinha essa notícia que a Coluna Prestes estava invadindo aqui, então foram montadas o famoso Batalhão Patriótico. Então o Floro Bartolomeu, que era deputado federal aqui do Ceará, ele foi incumbido de ser o general dessas forças e para combater o avanço dessa coluna aqui dentro do Cariri, aqui no Ceará. Bom, gente, então quando eles estavam lá ranchados em Campos Sales, na cidade de Campos Sales, na divisa aqui do estado do Ceará, estava o 11º Batalhão de Infantaria dos Caçadores, que tinha vindo lá de Minas Gerais para somar aqui com as forças patrióticas. Vale ressaltar que as forças patrióticas tinham muitos, além de oficiais, tinham muitos jagunços, porque eles eram os especialistas nessa luta armada com movimento, nessa luta dinâmica. O exército ele era acostumado, era treinado para lutas paradas, batalhas paradas. Então os jagunços, que tinham aquela força de combater na caatinga, com as táticas de guerrilha, então tinha ordem do governo federal para que os coronéis colocassem seus jagunços para combater os avanços dos rebeldes da Coluna Prestes. Então lá em Campos Sales, após um desentendimento entre Floro Bartolomeu e o capitão dos caçadores, então ele se retirou da frente de batalha e Floro Bartolomeu ficou lá com o time totalmente desfalcado no local do combate. Então, onde é que ia encontrar uma força que estava montada, bem equipada e que tivesse essa habilidade de combater nessa tática de guerrilha dentro da caatinga? Chama Lampião, chama um homem.
Então, veio essa carta para cá para o Juazeiro, já com essa autorização, essa solicitação da presidente Lampião e seu bando, e que tivesse o aval do padre Cícero, porque senão Lampião não viria. Todos sabiam da devoção que ele tinha pelo padre. Então, o padre passou o visto e essa carta tinha que chegar ao Pajeú para que Lampião tivesse posse desse documento, dessa solicitação, para se apresentar aqui no Juazeiro para... Bom, então o tenente Francisco Chagas, que foi incumbido de levar essa carta com o brasão das forças do batalhão patriótico do Juazeiro, para que chegasse nas mãos de Lampião, e com esse visto do padre, né, que já era para dar essa credibilidade a Lampião, já que ele era devoto do padre. Então, Lampião, quando teve posse desse documento, dessa carta convite, ele ainda ficou desconfiado, mas o coronel Nel da Carnaúba foi que disse, não, realmente essa daqui é a firma do padre. Ele atendeu, então, a esse pedido, né? Ele viu a veracidade desse documento. Então, juntou sua cabroeira, 50 homens, e partiram para o Juazeiro. Então, vieram todo no prumo, tudo arrumado, tudo bem trajado, escolheram a dedo os burros que iriam adentrar aqui no Juazeiro, e eles vieram para essa casa aqui, que era uma fazenda de Floro Bartolomeu, que fica um pouco afastada aqui da cidade de Juazeiro, fica um pouquinho mais distante do centro. Então eles ficaram aqui na noite do dia 3 para o dia 4, quando eles chegaram aqui à noite, ficaram aqui arranchados, e no dia seguinte, no dia 5, eles foram para o casarão lá, que é do poeta João Mendes de Oliveira. Então eles passaram um dia lá, o dia seguinte lá, que foi lá que ele recebeu o armamento, recebeu a patente de capitão, deu entrevista, inclusive, mas a gente vai para lá para contar essa outra parte da história lá no casarão do poeta, no Palácio das Águias. Mas hoje, esse casarão aqui, né, a fazenda do Floro Bartolomeu, funciona aqui esse orfanato, que é da Beata Mocinha também, que é lá do Padre Cícero, e funciona esse orfanato. Mas foi aqui que Lampião passou a primeira noite quando adentrou aqui no Juazeiro. Então vamos lá pro casarão agora para a gente mostrar lá como é que tá. Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bora, meu povo? Bom, gente, então quando foi no dia 5 de março de 1926, então a cabroeira veio para cá. Eles saíram de lá da fazenda do Floro Bartolomeu, e o Padre Cícero achou que seria melhor ele ficar aqui um pouco mais perto do centro, aqui, que era também uma casa isolada, que era o Palácio das Águias, do poeta João Mendes de Oliveira, e foi aqui que ele recebeu a patente de capitão, Antônio Ferreira de primeiro tenente e Sabino Gomes de segundo tenente. Então aqui eles receberam as patentes, e foi aqui que ele saiu fardado, saiu armado, tudo daquele prédio que era do poeta João Mendes de Oliveira. Então foi aqui também que ele foi entrevistado pelo médico lá do Crato, que foi o correspondente do jornal O Ceará, o Otacílio Macedo. Então foi aqui também nesse casarão. Vou botar a foto aqui de como era o casarão. E a gente está aqui nesse prédio, hoje é um estacionamento, infelizmente, mas a gente está aqui fazendo esse registro. E, inclusive, é nessa rua aqui, na Rua Boa Vista, que moravam os seus parentes. Então, Angélica com Virgínio morava aqui, Ezequiel, ainda um garoto, morava aqui, João Ferreira morava aqui. Então, nessa época que os irmãos deles eram protegidos pelo Padre Cícero aqui no Juazeiro. Então, vamos lá, vamos seguir viagem, ainda tem muita coisa ainda para contar. Vamos lá para frente. Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bom, gente, então depois, já no dia 7 de março de 1926, então o bando partiu de lá do casarão, o bando já tinha as respectivas patentes que eles tanto queriam, já tinha armas de última geração, o bando bem trajado, bem municiado. E há um detalhe sobre a questão da patente, essa polêmica patente, que fala que que a exigência era que fosse assinada por um membro do batalhão patriótico, ou de um funcionário do governo federal. Então é aí que entra a figura do Pedro Albuquerque Uchoa, que é justamente um agrônomo, que a história conta como um engenheiro agrônomo, que teria assinado essa patente de capitão e de segundo tenente para Antônio Ferreira e terceiro tenente para Sabino Gomes. E eles foram, inclusive, bater na porta do rapaz lá de madrugada, à noite, para que essa patente fosse assinada. Mas há divergências em relação a isso, que diz que era o único funcionário federal aqui no Juazeiro que não era, havia um outro, inclusive com uma hierarquia muito superior, mas que também não tinha autoridade para
para assinar esse documento, mas na pressão, inclusive ele dizendo que o padre Cícero que ditava a carta para ele escrever e no final assinar, que justamente seria esse documento de patente. E ele ainda questionou, padre, eu não tenho autoridade para esse documento. E aí Antônio Ferreira falou, assine e deixa do resto com o padrinho e com nós. Então ele, numa hora dessa, não tem muito o que fazer não, né? É assinar mesmo e pronto. Mas então eles saíram daqui com essa patente e saíram bem armados e tudo, e saíram para combater a coluna Prestes. Mas aí o resto dessa história a gente conta numa outra oportunidade, mas eu queria mostrar aqui, era justamente esses lugares. Então foi aqui que ele passou a primeira noite que chegou, que a história também conta que ele já foi direto para o casarão, mas a informação que a gente tem, inclusive a gente vai mandar um abraço aqui para o nosso querido aqui, Daniel Walker, foi que fez essa consultoria aqui com a gente, desses lugares, está acompanhando a gente. Obrigado, Daniel, valeu. E está aqui esse registro, que foi aqui que ele passou a primeira noite e a segunda passou lá no casarão já foi para lá, a pedido do Padre Cícero, inclusive, que era mais perto do centro. Mas eram, inclusive, os dois lugares isolados, esse daqui ainda bem mais isolado. Mas foi aqui esse casarão histórico que a Cabroeira ficou na primeira noite. Então vamos lá, vamos seguir viagem, tem muitas outras histórias do cangaço para contar. Tiago Menezes, de Ser Cangaço, fique ligado.